Pronto, iniciando aqui a gravação. Gente, como prometido, certo? Eu tinha avisado para vocês que nós iríamos falar um pouquinho sobre... Eu ia gravar um vídeo para vocês sobre fenômenos jurídicos decorrentes da nova ordem constitucional, ou como outros preferem falar, efeitos da nova Constituição, certo? Basicamente, eu tentei colocar aqui para vocês, de maneira simples e objetiva, o que trata esse assunto. Quando nós estamos falando de fenômenos jurídicos decorrentes da nova ordem constitucional, nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos tratando do quê? Pois bem, efeitos da nova Constituição, quando a gente fala sobre esse assunto, nós estamos falando nada mais, nada menos do que direito constitucional intertemporal. É o direito constitucional no tempo, é o comportamento da norma constitucional no tempo. Quais são as consequências da inauguração de uma nova Constituição no ordenamento jurídico e da própria emenda à Constituição também, certo? Então, como eu coloquei para vocês, né? Esse assunto ele vai se tratar de direito constitucional intertemporal. É a norma constitucional no tempo. Trata dos efeitos da inauguração de um novo fundamento de validade para todo o ordenamento jurídico, né? Ou também vai se tratar aí também da inauguração de uma emenda à Constituição, né, no ordenamento jurídico. Quando tal fato ocorre, é necessário que se faça uma análise de possíveis fenômenos que podem ocorrer com a promulgação de uma nova Constituição, ou ainda acrescento, de uma emenda à Constituição, certo? Tem-se o primeiro impacto, que consiste na revogação total da Constituição anterior, né? Isso aqui é, inclusive, a regra geral, tá certo? Quando a nova Constituição ela entra em vigor, a regra geral é a revogação total da Constituição anterior, mas nós veremos que existe a possibilidade de acontecer, de ocorrer determinados fenômenos, né, de verificação e exceção a essa regra aqui, tá certo? Observa-se ainda também que há a possibilidade das normas infraconstitucionais editadas anteriormente ao advento da nova Constituição serem recepcionadas pela nova Constituição. Aqui também a gente já está tratando de outro fenômeno, tá? Que é o fenômeno da recepção, ok? Então, gente, em linhas gerais, é basicamente isso que esse assunto nos elucida, certo? Nos traz. Então, quando a gente fala de efeitos da nova Constituição, nós estamos falando do direito constitucional no tempo. Vocês não estudam lei penal no tempo? Então, a gente estuda aqui quais são as consequências, né? Os constitucionalistas estudam quais são as consequências da inauguração de uma nova Constituição ou de uma emenda à Constituição, certo? E aí, a gente verifica a incidência de alguns fenômenos. Mas antes disso, eu preciso que vocês entendam, né, de maneira didática, a divisão desse assunto, ok? Então, quando a gente está estudando esse assunto, essa temática, eu oriento que as pessoas dividam, né, que os alunos dividam esse assunto em dois segmentos, em dois viés. Tá? O primeiro momento, o primeiro viés, o primeiro segmento, ele vai se atentar a responder a seguinte pergunta: o que acontece com a Constituição pretérita, ou seja, a Constituição que estava em vigor, quando uma nova Constituição ela é inaugurada, né? Então, o primeiro viés deve se atentar à resposta dessa primeira pergunta. O segundo viés já vai se atentar a responder outro questionamento. Qual é esse outro questionamento? O que acontece com aquelas normas infraconstitucionais que estavam em vigor quando uma nova Constituição é inaugurada, tá certo? Então, para a resposta da primeira pergunta, qual é a primeira pergunta? O que acontece com a Constituição pretérita quando a nova Constituição é inaugurada? Nós temos, para a resposta dessa pergunta, a verificação aí, o estudo de dois fenômenos, tá certo? O primeiro deles é o fenômeno da desconstitucionalização.
tá certo? O fenômeno da desconstitucionalização, de maneira breve, para vocês entenderem aqui, é quando uma nova Constituição é inaugurada e, expressamente, o novo texto dessa Constituição admite a recepção das normas contidas na Constituição pretérita. Contudo, essas normas da Constituição pretérita serão recepcionadas não com status de norma constitucional, tá? Mas com status de norma infraconstitucional. Daí o nome desconstitucionalização, tá certo? Mas, para incidência, verificação desse fenômeno, é necessário se obter aí dois requisitos, o atendimento de dois requisitos. Quais são esses dois requisitos? A compatibilidade material, o que isso significa? As normas constitucionais da Constituição pretérita, que vão ser recepcionadas por essa nova Constituição aqui, devem guardar compatibilidade material, ou seja, compatibilidade quanto ao conteúdo. O conteúdo dessas normas aqui não pode ferir o conteúdo do novo texto constitucional, tá bom? E o outro requisito é que esse texto constitucional aqui, né, a nova Constituição, expressamente, né, verifique aí, traga o fenômeno da desconstitucionalização. Ou seja, é preciso que a nova Constituição expressamente preveja aí a incidência do fenômeno da desconstitucionalização. Tá certo? Ele não ocorre de maneira tácita. Por quê? Porque a incidência desse fenômeno é a exceção à regra, porque a regra é a revogação total da Constituição pretérita, tá certo? Então, tá aí o nome desconstitucionalização, né? As normas constitucionais da Constituição pretérita, as normas contidas na Constituição antiga, né, que estava em vigor, quando a nova Constituição é inaugurada e o texto dessa nova Constituição expressamente autorize a recepção dessas normas, né, da Constituição pretérita, só que vai receber e recepcioná-las com status de norma infraconstitucional, tá certo? Continuando, gente, também para a resposta do primeiro questionamento, nós temos a incidência de outro fenômeno, tá? Que é a recepção material das normas constitucionais. Só que, como a gente está aqui num vídeo de resumo, tá? De maneira objetiva para vocês, o que eu fiz? Eu coloquei aqui o fenômeno da recepção, tá? Vocês não podem confundir o fenômeno da recepção unicamente com o fenômeno da recepção material das normas constitucionais, tá? Por quê? Porque a recepção material das normas constitucionais, ela vai se ater à primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta que eu falei para vocês no início do vídeo? O que acontece com a Constituição pretérita quando a nova Constituição é inaugurada, tá? E o fenômeno da recepção vai se ater a nos dar a resposta, né, do que ocorre com as normas infraconstitucionais que estavam em vigor antes do advento de uma nova Constituição, tá? Então, o fenômeno da recepção unicamente vai se ater a responder o segundo questionamento, tá? E o fenômeno da recepção material das normas constitucionais vai se ater a responder o primeiro questionamento. Então, aproveitando aqui o embalo, eu vou explicar os dois em conjunto, tá certo? Bora lá. O fenômeno da recepção, gente, ele é o fenômeno aí responsável, né, pelo acolhimento, pelo novo texto constitucional, né, pela nova Constituição, de normas editadas durante a vigência da Constituição anterior ou das constituições anteriores, né? É necessário, portanto, que a lei recepcionada esteja em vigor no período em que a nova Constituição seja promulgada, como também seja compatível materialmente com o novo texto constitucional. Além disso, aqui, ela também precisa ser, precisa estar como eu falei, está em vigor, mas, além disso, ela não pode ter sido declarada inconstitucional, né? Uma coisa leva a outra, basicamente. Mas ela não pode ter sido declarada inconstitucional
tendo como parâmetro, né, a Constituição que deu fundamento a ela, tá bom? Então, o fenômeno da recepção é a verificação aí do acolhimento pela nova Constituição de normas editadas, né, durante a vigência de constituições anteriores, ao advento da nova Constituição. Então, por exemplo, o nosso Código Penal, ele é de 1940. Quando ele entrou em vigor, a Constituição que deu fundamento a ele foi a Constituição de 1937, né? Então, quando a Constituição de 1988 entrou em vigor, ele ainda estava em vigor, mas a Constituição que deu fundamento a ele foi a Constituição de 1937, tá? Mas a Constituição aqui de 1988 recepcionou o nosso Código Penal, tá? Mas vamos aqui entender, porque existe uma questão crucial para vocês entenderem a incidência do fenômeno da recepção, tá? Porque o fenômeno da recepção, ele pode ocorrer aí, ele ocorre, na verdade, quando uma norma, um dos requisitos, né, para ele ocorrer é que essa norma seja compatível, a norma recepcionada seja compatível materialmente com o texto, com o novo texto constitucional. Ou seja, o conteúdo do Código Penal aqui não poderia violar o conteúdo, a vontade dessa Constituição aqui, a Constituição de 1988, tá certo? Pouco importa a compatibilidade formal. O que isso quer dizer? Não importa a maneira que aquela norma infraconstitucional entrou em vigor no nosso ordenamento jurídico. Um exemplo é o nosso próprio Código Penal. O nosso Código Penal, ele entrou no nosso ordenamento jurídico mediante decreto-lei. E decreto-lei é uma espécie normativa que nem existe mais no nosso ordenamento jurídico, tá certo? E aí, o que ocorre? Ele deixou de ser recepcionado por causa disso, porque na Constituição de 1988 não tem a espécie normativa de decreto-lei, tá? E aí, o que ocorre? Ele deixou de ser recepcionado por causa disso? Não, tá? Ele foi, na realidade, recepcionado como lei ordinária. Então, pouco importa a compatibilidade formal, tá? O que vai nos importar, na realidade, é a compatibilidade material, né? E também a norma recepcionada, que vai ser recepcionada, precisa estar em vigor ao advento da nova Constituição, bem como não pode ter sido declarada inconstitucional mediante tendo como parâmetro, né, a Constituição que deu fundamento a ela, tá bom? Continuando, né? No Brasil, o entendimento é que quando uma lei não é recepcionada pelo novo texto constitucional, essa lei é revogada e não considerada inconstitucional, visto que possuíam outro fundamento de validade. Gente, o que esse trecho quer demonstrar para vocês? É que no Brasil, o entendimento que nós temos aqui é da inconstitucionalidade originária, tá certo? O que isso significa? Vou fazer aqui um esqueminha para vocês bem breve, para vocês entenderem esse trecho aqui do resumo, tá certo? Vamos imaginar uma lei X de 1970. Bem aqui, viu, a CF de 88. Pergunta-se, o legislador daqui teria como imaginar o que seria ou não constitucional aqui? A resposta é que não, né? Então, no Brasil, não se adota a tese da inconstitucionalidade superveniente. O que é essa inconstitucionalidade superveniente? Olha, a tese da inconstitucionalidade superveniente basicamente é o quê? Entrou foi inaugurada uma nova Constituição ou uma emenda à Constituição. E aí, aquela lei que estava em vigor, ela, na verdade, não vai ser revogada. Ela vai ser declarada como inconstitucional supervenientemente, posteriormente, porque ela não está mais de acordo com o texto constitucional, tá? Mas, gente, essa lei aqui, ela só poderia ser declarada inconstitucional tendo como parâmetro a Constituição que deu fundamento a ela, em respeito ao princípio da contemporaneidade, né? O princípio da contemporaneidade, certo? Por que o princípio da contemporaneidade? Ora,
Qual foi a Constituição que deu fundamento a ela? A Constituição de 1967, né? Então, se for a Constituição de 1967 que deu fundamento a ela só pode ser declarada inconstitucional perante a Constituição que deu fundamento a ela, e não a Constituição de 1988, porque o legislador daqui não poderia imaginar o que seria ou não constitucional aqui, tá certo? Então, a tese da inconstitucionalidade superveniente, ela não é verificada no nosso ordenamento jurídico. Ela não, o entendimento hoje que nós temos aqui no Brasil é que não existe a incidência da inconstitucionalidade superveniente, tá certo? Mas na frente nós vamos comentar um pouquinho a mais sobre a inconstitucionalidade superveniente, ok? Continuando. Isso daqui é uma curiosidade, né? No que tange ao ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição de 1981 expressamente previu a recepção das normas editadas durante a vigência da Constituição anterior, no seu artigo 83. Continuam em vigor, enquanto não revogadas, as leis do antigo regime, do que explícita ou implicitamente não forem contrárias ao sistema do governo, firmado pela Constituição e aos princípios nela consagrados. A Constituição de 1967 previu a recepção expressa no seu artigo 183, continua em vigor enquanto não revogadas as leis que, explícita ou implicitamente, não contrariarem as disposições dessa Constituição. Então, gente, aqui é basicamente uma curiosidade, né? Aí da verificação do fenômeno aí da recepção, da previsão do fenômeno da recepção. Mas a recepção, ela ocorre independentemente, a incidência do fenômeno da recepção, ele ocorre independentemente, né, da previsão aí expressa pelo novo texto constitucional, tá bom? Como eu falei para vocês, o fenômeno da recepção, ele se atém a responder ao segundo questionamento, né? O que acontece com as normas infraconstitucionais que estavam em vigor antes, né, do advento da nova Constituição? Mas eu falei para vocês que existe outro fenômeno com um nome parecido, que é o fenômeno da recepção material das normas constitucionais, que vai se até a responder o primeiro questionamento. E o primeiro questionamento é: o que acontece com a Constituição antiga quando a nova Constituição ela entra em vigor? Tá? A gente viu que a regra é a revogação total do texto constitucional pretérito, tá? Mas nós vimos aqui uma exceção quando a incidência do fenômeno da desconstitucionalização, e também vamos ver agora uma outra exceção, que é a incidência da recepção material, a incidência aí, né, a verificação do fenômeno da recepção material das normas constitucionais, tá? Até coloquei aqui para vocês. É importante entendermos que há a possibilidade da recepção material das normas constitucionais da Constituição anterior, desde que seja por um tempo determinado, né? E a nova Constituição expressamente admita. Então, o que acontece com o fenômeno da recepção material das normas constitucionais? Vou desenhar aqui a piramidezinha. CF. Outra Constituição aqui, outra Constituição Federal também. Então, por exemplo, essa Constituição aqui expressamente vai autorizar, tá? Vai admitir, tá certo? A recepção das normas constitucionais dessa Constituição aqui, dessa Constituição anterior, tá? Só que é um detalhe, quando essas normas da Constituição antiga, né, forem recepcionadas, elas não vão perder o status de norma constitucional, como ocorre no fenômeno da desconstitucionalização, tá? Elas vão conservar o seu status de norma constitucional, tá? Elas vão conservar o seu status de norma constitucional. Mas para isso acontecer, essas normas, né, precisam aí guardar compatibilidade com o novo texto constitucional, e a nova Constituição precisa expressamente admitir, né? Lembre-se que aqui não se muda o status da norma constitucional pretérita para a norma infraconstitucional, como ocorre na desconstitucionalização. As normas constitucionais aqui recepcionadas preservam seu status.
Um grande exemplo é o que se estipulou no artigo 34, né, parágrafo 1º, que recepcionou artigos da Constituição de 1967. Esses artigos da Constituição de 1967 que foram recepcionados, eles conservaram seu status de norma constitucional, tá certo? Então, superado, tá, essa questão, vamos aqui falar um pouquinho sobre a inconstitucionalidade superveniente, né? A inconstitucionalidade superveniente, gente, ela é um fenômeno não verificado, tá? No nosso ordenamento jurídico, tá? Por quê? Como eu falei para vocês anteriormente, para a gente, para nós aqui, um entendimento que vigora aqui no Brasil é que as leis, elas nascem ou não nascem constitucionais, ou seja, existe, na verdade, a inconstitucionalidade originária. Elas nascem ou não nascem constitucionais, tá? Não há que se falar em constitucionalidade superveniente, em constitucionalidade posterior. Ou seja, como é que uma norma nasceu constitucional e por uma reforma na Constituição, ou a verificação aí de um novo texto constitucional, ela vai deixar de ser constitucional. Como é que o legislador daqui poderia imaginar o que seria ou não constitucional aqui? Então, basicamente, é isso que a inconstitucionalidade superveniente, a tese, né, da inconstitucionalidade superveniente, ela vem aí nos mostrar, tá? Então, eu até coloquei aqui um exemplo do como é que ocorreria essa inconstitucionalidade superveniente, tá? Eu coloquei aqui um seguinte questionamento. Vamos colocar aqui. A inconstitucionalidade superveniente se dá nos casos em que uma lei que nasce constitucional torna-se inconstitucional em decorrência de uma alteração no parâmetro constitucional. Ou seja, a verificação aí da inauguração de uma nova Constituição ou de uma emenda à Constituição, né? Seja por uma emenda à Constituição ou por alteração na interpretação da norma constitucional. Vale lembrar que a teoria da inconstitucionalidade superveniente ainda é palco de bastante discussão doutrinária, tendo em vista que não há um consenso na doutrina sobre o tema. Realmente, de fato, não há um consenso, né? Então, a gente precisa entender, para entender a inconstitucionalidade superveniente, a gente precisa entender também o conceito de revogação, tá? Por exemplo, uma lei, aqui, a Lei X de 70, aquela lei que a gente estava falando assim, se ela não guardasse os requisitos, né? Se não fosse verificados os requisitos que eu falei lá para vocês anteriormente, para essa lei aqui ser recepcionada, ela, na verdade, seria revogada, tá? Porque ela não guardava, né? Ela não se verificou os requisitos para ser recepcionada pelo texto de 1988. Né? Na verdade, ela seria revogada e não declarada inconstitucional perante o texto de 1988, porque, como eu falei para vocês, o legislador daqui não teria como imaginar o que seria ou não constitucional aqui, tá ok? E aí eu deixei, como eu falei para vocês, eu deixei um seguinte questionamento, né? Essa diferença é um ponto crucial para o entendimento do motivo pelo qual no Brasil não se admite a inconstitucionalidade superveniente. Imaginemos que uma lei X, que nasceu constitucional, de 2014, apresente incompatibilidade com a emenda à Constituição de 2017. Essa lei X seria revogada ou seria considerada inconstitucional? Tá? Essa é um questionamento bem interessante para a gente entender aí como é que funciona a tese da inconstitucionalidade superveniente, tá? A resposta é que, no Brasil, as leis nascem constitucionais, ou seja, que são compatíveis, no Brasil, as leis que nascem constitucionais, ou seja, que são compatíveis com a Constituição vigente, não podem ser declaradas inconstitucionais posteriormente, pelo simples fato de mudanças no texto constitucional. O que aconteceria aqui, na verdade, seria o efeito de revogação que a emenda causaria na Lei X. As leis nascem constitucionais ou nascem inconstitucionais, tá? Então, o que é verificado no Brasil é a inconstitucionalidade originária, tá? As leis nascem constitucionais ou não nascem constitucionais. E é por isso de extrema importância que vocês entendam que o fenômeno da recepção, ele não se esgotou com a Constituição de 1988, quando da inauguração da Constituição de 1988, de tal maneira que é plenamente possível averiguar a recepção de uma lei, né? Por exemplo, a lei aqui de 2014,
era possível, na verdade, verificar a recepção dessa lei mediante a emenda à Constituição de 2017. A realidade aqui que aconteceu é que essa emenda não recepcionou essa Lei X de 2014. Portanto, ela foi revogada. Ela foi considerada não recepcionada pela essa emenda aqui e não declarada inconstitucional perante essa emenda à Constituição de 2017. Tá ok? Pronto. O outro questionamento que abrange aí a tese da inconstitucionalidade superveniente é: há de se falar em inconstitucionalidade de normas anteriores à Constituição de 1988, né? Então, coloquei aí. Essa é outra questão que concerne ao assunto de inconstitucionalidade superveniente. No Brasil, o que aconteceu foi a recepção ou não recepção das normas anteriores à Constituição de 1988. O STF entende que a inconstitucionalidade de uma lei deve ter como parâmetro para declarar se ela é inconstitucional ou não a Constituição da época em que ela foi elaborada, e não a Constituição posterior. Logo, não há de se falar em inconstitucionalidade. Por exemplo, uma lei de 1977, perante a Constituição de 1988, deve-se falar, na verdade, em recepção ou não recepção dessa lei. Tá? Então, essa lei aqui de 1977, ela não pode ser declarada inconstitucional perante a Constituição de 1988, tendo como parâmetro a Constituição de 1988. Ela pode ser declarada inconstitucional, tendo como parâmetro a Constituição que deu fundamento de validade a ela, que foi a Constituição de 1967. Né? E a Constituição de 1967, como é que isso pode acontecer? Através da via difusa, né? Através mediante recurso, tá? Pode bater lá no STF, chegar até o STF mediante recurso, tá? E não perante o controle concentrado de constitucionalidade, tá ok? Mas eu digo uma coisa, é plenamente possível, tá? Essa lei aqui ser questionada em sede de controle concentrado de constitucionalidade mediante uma das ações, tá? Mediante o cabimento de uma das ações do controle concentrado de constitucionalidade, que se chama ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. A ADPF, ela é uma ação cabível aí, né, para se verificar, né, ações, tem como objeto aí também, pode ter como objeto normas anteriores ao advento da nova a Constituição de 1988. A lei da ADPF, logo de cara, ela vai falar isso. Só que quando é tido uma ADPF, né, tendo como objeto uma lei de 1977, por exemplo, o que o STF vai analisar? O STF não vai analisar a inconstitucionalidade dessa lei mediante a Constituição de 1988. O STF, na verdade, vai analisar a recepção ou não dessa lei, tá? Então, vai analisar a compatibilidade ou a incompatibilidade dessa lei mediante a Constituição de 1988, e não a constitucionalidade dessa lei mediante a Constituição de 1988. Tá? É um termo técnico, mas que faz essencial diferença para a gente entender os termos, tá? As temáticas. Continuando. Gente, para finalizar, vamos falar aqui um pouquinho sobre o fenômeno da repristinação, tá? Logo de cara, eu já deixei aí que o Brasil, sob a égide da Constituição de 1988, ele não adotou, no âmbito constitucional, a repristinação, tá? O fenômeno da repristinação. A repristinação seria a revalidação de uma norma revogada pela Constituição anterior, mas que posteriormente apresentasse compatibilidade com a nova Constituição. Não dá para entender nada, mas bora desenhar, tá? Imaginemos que uma lei de 48 não foi recepcionada pela Constituição de 1967. E aí, veio a Constituição de 1988. E, por um acaso, essa lei X de 1948 guarda compatibilidade com o texto da Constituição de 1988. A pergunta é: a Constituição de 1988
repristinaria, traria de volta aquela norma que não foi recepcionada pela Constituição de 1967, traria de volta ao ordenamento jurídico, né? É basicamente isso que acontece no fenômeno da repristinação. Só que a nossa Constituição, ela não fez previsão do fenômeno da repristinação. Ou seja, essa lei, para ser recepcionada, ela precisaria estar em vigor. E ela não estava em vigor, tá? No advento da Constituição de 1988, porque ela não foi recepcionada pela Constituição de 1967, ou seja, ela foi revogada, né? Então, ela não estava mais em vigor. E a gente viu que dos requisitos para ocorrer o fenômeno da recepção é que a lei que vai ser recepcionada, ela precisa estar em vigor, né? Então, o fenômeno da repristinação, ele não foi verificado aí sob a égide da Constituição de 1988, tá? Eu até coloquei aqui um exemplo. Exemplo de repristinação no plano constitucional no Brasil. Uma lei promulgada durante a vigência da Constituição de 1946, que apresentou incompatibilidade com a entrada da Constituição de 1967, não seria recepcionada pela Constituição de 1988, tendo em vista que essa norma já desapareceu e não poderia voltar a produzir efeitos sem previsão expressa. Logo, a repristinação ela não é automática, tá? Então, gente, repristinação é basicamente isso. Tem um nome difícil, mas é fácil de entender, tá ok? Então, outra característica para a gente encerrar aqui o fenômeno da repristinação. A repristinação ela é um fenômeno de sucessão de leis, ou seja, é a restauração dos efeitos de uma lei que havia sido revogada, em decorrência da revogação de a lei que a revogou. Vejamos o esquema da repristinação. A lei C revoga a lei B, né? Que, por consequência, foi a revogadora da lei A, tá? Então, a pergunta seria, né? Se a lei C repristinaria, isso no âmbito civil, tá? Se a lei C repristinaria a lei A, em decorrência da revogação da lei B, né? A lei C não revogou a lei B, e a lei B tinha revogado a lei A. Na repristinação, o que acontece é que a lei C, ela traria de volta ao ordenamento jurídico a lei A, tá? Isso é possível no âmbito civil, até mesmo por um respeito ao artigo 2º, né, parágrafo 3º da LINDB, que fala o seguinte: não se destinada à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Salvo disposição em contrária, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Ou seja, nem mesmo no âmbito civil, né, a repristinação, ela ocorre de maneira automática, tá? Ela precisa de previsão, ou seja, para a lei C repristinar a lei A, que foi revogada pela lei B, tá? Essa lei C aqui precisaria expressamente dizer, olha, a lei A vai voltar para o ordenamento jurídico, em decorrência da revogação da sua revogadora, que era a lei B, tá? Então, tá até aqui. Como ocorreria, né? A lei A, ela voltaria a gerar efeitos, porque a lei B foi revogada, né, pela lei C. E a lei B era revogadora da lei A, tá? Lei C, revogadora da lei B, ok? Basicamente, seria esse o esquemazinho do fenômeno da repristinação no âmbito civil, tá? Como eu coloquei aí para vocês, né? Repristinação e efeito repristinatório, tá? Eles são diferentes, tá ok? Repristinação é um fenômeno de sucessão de leis, conforme previsto no exemplo acima. Lembrando que a repristinação não é adotada no Brasil sob o plano constitucional. Ou seja, como é que está no plano constitucional? É esse esqueminha aqui, né? Quando a Constituição de 1988 entrou em vigor, ela não repristinou aquelas leis que não foram recepcionadas pela Constituição de 1967. Até mesmo porque a gente viu que para ocorrer o fenômeno da recepção, o que se precisa atender, né? Um dos requisitos que precisa ser atendido é que a lei que vai ser recepcionada precisa estar em vigor ao advento da nova Constituição, tá? Então, sob a égide da Constituição de 1988, a Constituição de 1988, ela não fez previsão desse fenômeno, tá? E o que ocorre
é a não recepção dessa lei, porque essa lei ela não estava em vigor e a Constituição de 1988 não fez previsão expressa em relação ao fenômeno da repristinação, e aí o fenômeno da repristinação ele não foi verificado aí quando ocorreu a entrada em vigor da Constituição de 1988, tá ok? E aí, continuando, né? Não é adotada no Brasil sob o plano constitucional. No que tange ao sistema infraconstitucional brasileiro, é admitido esse fenômeno, conforme o artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB, tá? Conforme a gente viu aqui, ok? Diante desse esqueminha aqui básico que eu fiz para vocês. E efeito repristinatório, Thaís? O efeito repristinatório é a restauração dos efeitos de uma lei, em virtude da inconstitucionalidade de sua lei revogadora. Ocorre quando o STF declara inconstitucional uma norma revogadora, restaurando os efeitos da nova revogada. Então, basicamente, o que ocorre, né? Tenho aqui uma lei B e a lei A bem aqui. A lei B revogou a lei A, só que veio uma decisão do STF, bem aqui, que declara inconstitucional essa lei aqui, a lei revogadora da lei A. E aí, quando ele declara a inconstitucionalidade dessa lei revogadora aqui, que é a lei B, a lei A vai voltar ao ordenamento jurídico, porque vai ser restaurados os efeitos da norma revogadora, a partir da declaração de inconstitucionalidade, ou da lei revogada, perdão, a partir da declaração de inconstitucionalidade da lei revogadora, tá? Então, gente, basicamente é isso que vocês precisam entender para a prova de todas as características, né, desses fenômenos. Então, basicamente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumo. Eu procurei ser mais objetiva possível, tá bom? Vou parar aqui o compartilhamento de tela e, por consequência, a gravação também, tá ok?